Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Hoje eu vim para agradecer obrigado a todos os meus inscritos, que hoje estão me dando a contagem de 74 mil inscritos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Vou começar lendo o nome de alguns. Josenete Batista, @Frávia, Monteiro, Girlane Monteiro, Rosa Hidalgo, Maria Eva, Maria Pereira, @User JZ2, Ingrid e Adriano, Ivonete Tereiro, Rita Nancy, Edneia Tenório, Planta da Wanda, Organize Reciclando, Tony Vanda Corges, Idelvan Alves, Luciano Silva, @Fê, Raimundo Nonato, Adelane Souza, Ivone Dias, Demisson, Lucélia, Matheus Nunes, Marcela Olivier, Ruth Pereira, Maria Aparecida Correia, Selma Rodrigues, Maria José de Oliveira, Maria Aparecida dos Santos, Brene Fame, Frima, Diogo Rocha, Analide Oliveira, Cesiane Moreira, Patrícia Almeida, Canal Sem Limite, Frito Tules, Gordo Verde, Maria Andrade, Jovita Nunes, Maria Solange, Bernardo Soeiro, Edil Silva, Diva Gomes, Marlene, de Pernambuco, Marlene, Andréa Rodrigues, @Ulay321, Maria Madalena, Paula Alves, Kelly Guedes, Felipe Postingler, Félix Barros, De Tudo Um Pouco, Esther Basto, Sofia Google, João Hora, Manuelina, Júlia Silva, Maria Aparecida dos Santos, @User2M1, Felipe Postingler, aquele era Félix Barros, Felipe Postingler, Jovita Nunes. Beijo para todas as minhas inscritas da Argentina, que eu não vou falar o nome porque eles põem um código, e nesse código eu não acerto. Mas você sabe, eu tenho filhas de coração na Argentina. Filhos e filhas do coração na Argentina. E em todo o país, todos vocês, meus inscritos, eu considero como meus filhos de coração. Adelaine Souza, Tarsila de Jesus, Iranilde Ferreira, Elias Lima, Geni Rodrigues, Francisco de Assis. Tem algum que eu não falei o nome? Tem, mas acontece que você sabe que vocês estão aqui no meu coração. Mas eu acho o nome depois e escrevo de novo. E falo de novo. Eu vou ler uma passagem que está na Bíblia, mas eu estou lendo nesse livro aqui, ó. As 100 perguntas e respostas. Nele está dizendo: porque São Paulo diz, quando sou fraco, é então que sou mais forte. No final da segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve 4 capítulos, fazendo um longo relato autobiográfico. Eu vou, antes de mais nada, fazer a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve 4 capítulos fazendo um longo relato autobiográfico para se defender da acusação lançada contra ele de um apóstolo fraco, covarde e sem ousadia. Não quer contar vantagem nem fazer seu próprio elogio, pois elogio em boca própria é vitupério. Diz o ditado: cai no ridículo a pessoa que fica o tempo todo ostentando suas qualidades, julgando-se dona do mundo. Além disso, Paulo conhece a exortação de Jeremias: não se glorie o sábio de sua sabedoria, nem o forte de sua força, nem o rico de sua riqueza. Mas quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor.
Completa Paulo. Reconheça que todo bem que existe nela, é fruto da graça divina. Aí o apóstolo fala de suas visões e revelações. E percebemos que estamos diante de um grande místico, um contemplativo, que no meio de tantos trabalhos, viagens e perseguições, está continuamente em contato com seu Deus. E, além de tudo isso, ele expõe também as fraquezas que existem em sua vida, para eu não me encher de soberba. Concretamente, ele cita o espinho na carne, o anjo de Satanás, para não me espancar, expressões misteriosas, interpretadas de diversos modos pelos comentadores, uma doença física com acesso penoso e imprevisíveis, tentações, fadigas das missões, os obstáculos que Satanás opõe à pregação do Evangelho, ou a resistência de seus irmãos de raça à fé cristã. Diante da súplica de Paulo, para Deus livrá-lo de tudo isso, a resposta foi: basta a minha graça, pois é na riqueza que a força se realiza. Paulo mostra quem entendeu a mensagem, pois continua dizendo: prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo, pois quando sou fraco é que então sou forte. A Bíblia está cheia de exemplos de vitórias do bem contra o mal, mesmo quando, humanamente falando, a vitória parecia impossível. Caso típico é a luta de Davi contra Golias, em 1 Samuel 17. O jovem diz ao gigante: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome de Jeová dos exércitos, que desafiastes. Outra batalha vencida pelos fracos contra os grandes foi a Gedeão, que derrotou os medianitas. O exército hebreu tinha mais de 30.000 soldados, mas o próprio Deus mandou que ficasse reduzido ao mínimo, 300 homens apenas, para que Israel não se glorie às custas de Deus, dizendo: foi minha própria mão que me livrou. Também o livro de Ruth transmite essa mensagem do poder de Deus manifestando na fraqueza. Ruth permanece a tríplice categoria protegida pelo Senhor. Ela é viúva, estrangeira e pobre. O cuidado com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros é uma característica de Deus, de Israel, pois foi Ruth a escolhida para ser a bisavó do rei Davi. Deus demonstra seu poder usando instrumentos fracos. A fraqueza é o terreiro que a força de Deus age e manifesta melhor. Não podemos confiar em si mesmo. O humilde coloca em Deus toda a esperança. Então realiza-se o modo de agir divino. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Um provérbio popular resume esta lição: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Essa carta está colocada em nossas Bíblias depois das 13 cartas geralmente reconhecidas como sendo de São Paulo. A Igreja Oriental atribuiu também a ele a autoria de Hebreus, mas essa oposição é cada vez menos defendida pelas seguintes razões. O modo como ela foi elaborada difere das epístolas paulinas. Em todas essas, Paulo adota um estilo bem especial, como uma introdução clássica, composta de saudação, ação de graças e súplica. Em hebreu, o autor entra no assunto logo na primeira frase, sem nenhuma introdução. Parece que vai apresentar um tratado, depois assume o tom de um sermão e, no fim, adota o estilo da carta. Parece uma homilia pronunciada diante de um auditório ou uma catequese doutrinal para instruir os leitores. O escrito tem o tom de um discurso, exceto no final, onde aparecem notícias pessoais. No vocabulário dessa carta encontra-se 292 palavras que Paulo nunca usou em suas cartas. A linguagem e o estilo desse escrito são de uma pureza elegante,
não é própria de Paulo, isto é, mas também nas traduções nossas é possível ver que o modo de escrever é de outra pessoa. A maneira de citar e utilizar o Antigo Testamento não é a de Paulo, pois Hebreus cita as Escrituras sem dizer o nome do profeta, ou do livro bíblico, dizendo apenas, como diz o Espírito Santo, Deus declara. Paulo, ao contrário, costuma dizer de qual parte da Bíblia ele tirou a citação. O tema tratado em Hebreus é bastante diferente da catequese paulina. Por exemplo, a insistência da carta em comparar a liturgia judaica como a ação do Cristo mediador da nova aliança e a apresentação de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é um tema paulino, mas existe também paralelos interessantes entre a doutrina apostólica em Hebreus e o pensamento paulino. A lei mosaica, promulgada por intermédio de anjos, a história dos israelitas no deserto servindo de lição para os cristãos. Abraão, exemplo para a nossa fé. A aliança do Sinai, comparada com a Jerusalém celeste. Por isso, é compreensível que se procure relacionar, de certa forma, essa obra está com a pessoa de Paulo. Orígenes disse que este deu as ideias e confiou a redação a um secretário que sabia o grego clássico. Clemente de Alexandria supôs que a linguagem bonita da carta é obra de Lucas, que teria traduzido um original hebraico. Lutero e demais outros exegetas atribuem a carta a Apolo, um pregador cristão de origem judaica, natural de Alexandria, contemporâneo de Paulo, que era eloquente e versado nas Escrituras, conforme Atos dos Apóstolos 18, 24. Outro possível autor, lembrado pelos comentários, é o levita Bernabé, primo de Marcos, e companheiro de Paulo na prisão, na primeira viagem missionária. Está no Antigo Testamento, 13, versículo 2. Outros companheiros de Paulo que também são mencionados como possíveis autores de Hebreus são Silas e Timóteo. Não temos elementos claros para afirmar qual foi o autor desse escrito. Podemos dizer, no entanto, que é alguém muito ligado à cultura e à tradição judaica. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.